Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de Para Cá dos Montes, a primeira edição de 2021, Ana, que estamos no estúdio e também a última. Olá, Luís, boa noite. Não, vai ser a primeira de muitas, é a primeira de 2020 mais um no estúdio. 2020 mais um, explica lá isso. Já sabes, já expliquei no último programa. Pois foi. Pronto. Então, portanto, o que é que significa que vamos ficar confinados, não é? Entretanto, depois haveremos de voltar. Ainda há de ser. Sim, nós já estamos confinados. Hoje já é segunda-feira, apesar de estarmos a gravar um bocadinho antes. Se calhar não, porque depois vem o verão e aquelas coisas fixes que nós resolvemos fazer, acho que se calhar depois entramos outra vez em confinamento, lá para o ano, janeiro, estamos cá outra vez. Outra vez a confinar. Sim. Bom, não vale a pena fazer grandes planos, isto é mesmo assim, mas aquilo que nós queremos continuar a fazer é contar as histórias que na nossa região nos apaixona. E hoje vamos até Chaves, temos connosco o professor Jorge Teixeira. Muito boa noite, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, o prazer é meu, agradeço o convite que me interessaram. E hoje, já plenamente confinados, mas os professores e as escolas não, vamos falar dos projetos inovadores e daquilo tudo que está a acontecer em Chaves pela mão do professor Jorge Teixeira. Ana, diz. Há sítios em que o vírus não entra. Há sítios em que o vírus não entra, sim. Exato, é verdade. Mas isso tudo para conferir já a seguir. Jorge Teixeira, professor de Física e Química no agrupamento de escolas Dr. Júlio Martins em Chaves, venceu a terceira edição do Global Teacher Award 2020 and Teacher Inspiration Week, um concurso mundial da AQS Education Awards, que premia anualmente em todo o mundo professores que se destacam pela excelência e eficácia do seu ensino e no envolvimento com a comunidade. Depois da nomeação, portanto, estes prémios surgem porque houve uma nomeação por parte dos seus colegas, o professor Jorge Teixeira, em 20 dias teve que apresentar um projeto. Esse projeto era intitulado Trabalho Prático de Ciências e Tecnologia na era do Covid-19. Isto já aconteceu em abril do ano passado, portanto estávamos praticamente a meio daquilo que vamos estar a passar por estes dias e ainda pouco sabíamos desta pandemia. Mas aquilo que eu lhe perguntava, tendo sido este o projeto que deu origem a esta nomeação e a este prémio, em que consiste este trabalho prático de ciência e tecnologia na era do Covid-19? No fundo, foi tentar fazer trabalho experimental com ensino à distância. É uma coisa que é extremamente difícil, porque é a questão sempre do material, mas eu fiz chegar algum desse material aos alunos, nomeadamente um microbit para eles trabalharem em robótica. Além das aulas do currículo normal, aquilo que foi realizado foi eles desenvolverem pequenos projetos em casa na área da robótica e aplicando conhecimentos de física e de outras disciplinas. Qual é a importância deste reconhecimento? O reconhecimento em si é só mais reconhecimento pelos pares, porque os prémios em si não valem muito. Aliás, este prémio nem sequer é um prémio monetário, é simplesmente um reconhecimento da comunidade educativa internacional, mas é sempre bom porque é bom a nível nacional, que é para reconhecem o trabalho que os portugueses fazem também ao nível da educação, não só ao nível de outras áreas, como por exemplo o desporto, que também é importante, é óbvio. Há pouco, quando nos falou um bocadinho deste projeto e para tentarmos também perceber um bocadinho melhor em que ele consiste, falou-nos na questão da robótica. Esse é um tema que interessa aos alunos hoje em dia? É um tema, porque é um tema transversal a várias disciplinas. Aliás, tem que aplicar os conhecimentos. O importante para mim nem é a questão da robótica. Uhum. No fundo, o importante é colocar os alunos a pensar. E tanto podem pensar com português, com inglês, com filosofia, com física, portanto, e a robótica, e aplicada à física, portanto, é uma valência onde eles podem aplicar
os seus conhecimentos e a sua forma de pensar e de colaborar com a comunidade. Disse-nos há pouco que, portanto, de uma forma geral, a ideia era que eles em casa também, portanto, naquele período de confinamento, continuassem a fazer e a desenvolver experiências e a desenvolver atividades. Pode-nos dar o exemplo do que é que, por exemplo, podia acontecer, ou o que é que um aluno poderia fazer neste projeto? O projeto, ou pequenos projetos, aliás, tem a ver com a metodologia com que nós trabalhamos no Clube de Ensino Experimental das Ciências. No início do ano, há um debate de ideias onde eu com os alunos decidimos quais os projetos que nós devemos desenvolver. Normalmente, todos os anos desenvolvemos coisas diferentes. Este ano, a meio, isto aqui surpreendeu-nos, portanto, nós tínhamos pensado fazer outros projetos, e estávamos em meio de outros projetos, nomeadamente projetos com carros solares e elétricos telecomandados, e até uma espécie de um drone aquático para ir buscar água, por exemplo, a um lago e um rio, e depois fazermos a análise da água. Mas como não pudemos sair, aquilo que nós fizemos foi aproveitar alguns desses conhecimentos. A questão da robótica surgiu porque também já tínhamos fazer isso previsivelmente no próximo ano. Como era uma coisa que não necessitava de muito material e depois também tínhamos o apoio de duas empresas, o que nós decidimos foi fazer isso porque aplicávamos os conhecimentos que estávamos a dar do 10º ano. E a avaliação também foi mais simples, porque em vez de andarmos a fazer testes mais teóricos, o que eles tinham que fazer era essencialmente apresentar a atividade. E nesse aspecto as coisas até correram bem, portanto o ensino à distância sofre de muitas fragilidades para alunos que são menos autónomos, como é óbvio, e aqui aconteceu que os alunos pela primeira vez estavam a trabalhar com esse tipo de ensino, mas a parte experimental de controle de variáveis, onde eles podiam trabalhar em casa, essa parte ficou bem consolidada. A parte dos conteúdos mais teóricos, obviamente que não, mas no início do ano, portanto, aproveitamos umas 3-4 semanas para fazer uma revisão desses conteúdos. Muito bem, diz Ana. O professor é defensor do ensino experimental. O que é para si este conceito? Portanto, eu sou defensor do ensino experimental porque o que nós temos que fazer é pegar nas coisas e aplicá-las à comunidade e ao dia-a-dia. Assim, os conceitos teóricos só não chegam, porque eu posso aplicar, por exemplo, posso-me lembrar da matéria que estou a dar agora, eu posso dar um microfone e um altifalante. E posso falar muito sobre um microfone e um altifalante, que até nós agora usamos aqui, estamos a usar na entrevista o microfone e o altifalante. Mas o importante é eles, além de perceberem a teoria, saberem construir um microfone e um altifalante. E amanhã o que vou fazer com eles é construir um microfone e um altifalante, uma coisa simples, muito barata, e o altifalante vai ser simplesmente um prato de comida. Portanto, eles podem ligar, e agora estamos aqui com problemas técnicos no caso dos microfones e dos altifalantes, o que nós vamos fazer é ligar o telemóvel a um prato de plástico da comida e pôr uma música qualquer, um diálogo qualquer, e o prato, portanto, vai emitir o som que está na gravação. Portanto, no fundo, o objetivo é também que os alunos percebam os limites dos objetos que têm à sua volta, daquilo que está à sua... e conseguir extrapolá-los à luz daquilo que são também os conhecimentos que têm e conseguir, no fundo, às vezes até encontrar soluções inventivas e inovadoras, algo que caracteriza um bocadinho os portugueses, não é? Nós chamamos-lhe, de uma maneira mais simples, o desenrascanço, mas não é bem isso. Nós temos uma certa tendência a conseguir dar a volta às situações mais complicadas. Acha que isso é uma coisa nossa e advém, se calhar, no passado estarmos mais habituados a esse tipo de análise que estava a referir e se calhar agora não estarmos tanto? Não sei se aquilo que eu disse fez sentido para si. O português é um bocadinho desenrascado, mas também é um bocadinho... deixar de fazer assim as coisas um bocadinho à pressa e olhar muito para os livros e acreditar naquilo que os livros têm lá. Eu sou um bocadinho contra isso. Portanto, aquilo que eu faço é... Nós fazemos uma atividade e a atividade dá o que tiver que dar. Portanto, quando me dizem assim, professor, a experiência não deu, a experiência dá sempre. Portanto, é como dizem os antigos, o material tem sempre razão. O que nós temos que ver é analisar as situações. E quando analisamos as situações, aprendemos muito mais, porque vamos ter muitas surpresas. Eu posso saber muita teoria, mas quando vou aplicar a minha teoria a um sistema, aparecem sempre montes de problemas. E é na resolução desses problemas que eu vou buscar a minha
a minha aprendizagem. Isso aqui é extremamente importante. A tecnologia em si, sozinha, não serve para nada. A tecnologia é para nós aplicarmos os conhecimentos e colocar os alunos a pensar, tendo em conta que a formação de base é muito, muito importante. Outro exemplo que eu costumo dar, e agora dei uma ação de formação e dei uma série de exemplos práticos, isso, e que é uma coisa que é muito importante, e até posso colocar aqui a questão, que é o seguinte: se eu colocar uma vela e por cima da vela colocar um copo invertido, a vela apaga-se. E agora, por que razão é que a vela se apaga? Porque o oxigênio foi consumido. Porque falta. Essa é a resposta típica, mas a Ana e o Luís já alguma vez viram oxigênio? Não. Como é que sabem que falta? Pela experiência de nos isso, não é? Essa experiência. Mas é normalmente aquilo que está nos livros e as pessoas falta oxigênio, e aquilo que os miúdos querem é uma resposta rápida. Satisfaz? Ok, satisfaz, então vamos para a frente. Mas isso não obriga ninguém a pensar. Agora, a questão é, vamos ver como é que se consegue detectar o oxigênio. Depois vamos ver como é que se mede o oxigênio. E a partir daí é que vamos trabalhar. Só por curiosidade, o oxigênio é na volta dos 20%, mas quando a percentagem de oxigênio chega à volta dos 16%, a vela apaga-se. Não é por falta de oxigênio que a vela se apaga. Há ali coisas muito mais complexas. E quando falo da questão da vela, falo de muitas outras questões, como, por exemplo, se o ar tem peso, se não tem peso, quando põe experiências simples do básico, quando metem um balão sem ar e outro balão com ar, e verificam que o que tem ar fica mais abaixo que o outro. E depois faço-lhe a pergunta ao contrário: então, e se for aquele ar ou aquele gás da Feira dos Santos, que é aqui na Feira dos Santos, não é? E os balões sobem? Porquê que os balões sobem? Também lá tem um gás. E as pessoas obrigam as pessoas a pensar um bocadinho. Portanto, é esse tipo de questões que eu tento explorar. E às vezes são pequenas questões que dá para desenvolver projetos durante mais de um ano e com material de baixo custo. O professor desenvolveu também um clube, há pouco já falou vagamente dessa questão do Clube do Ensino Experimental das Ciências. No fundo, é esta abordagem prática que faz nesse clube, não é? Portanto, é chamar a atenção para estes detalhes, para nós não respondermos rapidamente que o oxigênio desaparece só, que criou este clube para que os alunos também procurem perceber o motivo. É isso que tenta fazer com esse clube, é isso? É isso. O clube nasceu em 2006, quando apareceram os novos programas de Física e Química, com uma forte carga experimental, mas isso não satisfazia os alunos, nem me satisfaz a mim, porque, na verdade, continua a ser muito teórica, onde nós aplicamos o ensino experimental, mas à teórica. Isso não liga a escola à comunidade, não resolve problemas da comunidade. Há uma série de problemas que nós podemos até abordar nas aulas, e esse ensino experimental não chega. E então, eu com os alunos decidimos vir à sexta-feira à tarde e começar a fazer atividades que eles achem engraçado. E a partir daí começamos a fazer coisas fora do comum. Não são fora do comum no sentido da análise. A análise é que é importante, como é uma abordagem diferente. Posso dar mais exemplos. Um dia eles chegaram porque numa determinada disciplina estavam a fazer uma análise aos óculos de sol. E a primeira pergunta que lhes fiz foi: e então, qual é o critério que vocês fizeram para fazer a seleção daqui destes óculos? É que estes óculos que aqui estavam foram comprados nos chineses e nos ciganos e em princípio têm pior qualidade. E eu, ok, mas isso não é nenhum critério científico. Portanto, o critério científico dos óculos de sol é ver efetivamente se eles conseguem cortar a radiação ultravioleta. Precisamos de um sensor e vamos verificar. Pronto, eu na altura até lhe dei meio dúzia de euros, eles foram à loja dos chineses, compraram lá uns óculos dos chineses, e depois viram os ciganos, compraram uns óculos nos ciganos, trouxeram os óculos da tia, do tio, do gato, do cão, experimentaram aquilo tudo e chegaram ao fim, viram que havia óculos que eram um perigo para a saúde pública, porque efetivamente eles cortam no visível e não no ultravioleta, e se cortam no visível, o que vai fazer é que a pupila do olho abre mais e vai entrar uma radiação ultravioleta. Havia óculos que eram bons, e havia ali um conjunto de 2 ou 3 óculos que eram excelentes, e havia um em particular que
que eram os melhores, que era o portável melhor. Por acaso, esses óculos eram os óculos dos ciganos. Aquilo foi muito divertido. O melhor material costuma estar com eles, isso não há grandes dúvidas. Pronto, foi muito divertido, porque eu trabalho normalmente nessas sessões de porta aberta e os alunos o que foram atrás dos ciganos. Agora, o problema é que quando os ciganos viram os alunos ir atrás deles, pensavam que iam atrás deles para, se calhar, para os bater, não é? Porque eles queriam era comprar outros óculos. Portanto, quanto mais eles corriam, mais corriam os ciganos. Nunca mais ninguém viu os ciganos. Foi uma pena, porque os óculos eram na verdade, de excelente qualidade. E é este tipo de atividades que faz no clube, não é? Com estas características. Sim, é com estas características. Todos os anos fazemos coisas diferentes. Este ano ainda estamos em velocidade muito lenta, porque tivemos a fazer a recuperação de aprendizagens do ano anterior. Começamos a preparar algumas coisas, nomeadamente já temos o material todo para os drones aquáticos, mas neste momento, como esses alunos são os alunos que vão fazer exame desse primeiro ano, eu primeiro tenho que fazer a recuperação de todas as aprendizagens e depois faremos o resto. Mesmo assim, no ano passado já trabalharam bastante e trabalharam durante as férias da Páscoa praticamente todas e fizeram trabalhos até muito, muito engraçados. A pandemia ajudou esta metodologia de ensino ou atrapalhou? A pandemia nem ajudou nem atrapalhou, passou simplesmente, a metodologia era a mesma, porque assim, o ensino à distância temos de ter algum cuidado, porque nós não podemos nem mexer muito na metodologia, nem introduzir muitas ferramentas. E, portanto, como vocês sabem, também se calhar já foram alunos há pouco tempo, se calhar até são alunos tem dias. Há pouco tempo. Eu acho que me vou inscrever nessas aulas, ó professor. Se nos derem 6 ou 7 ferramentas para nós aprendermos a trabalhar com elas durante uma semana, ninguém aprende nada. Nós temos é que utilizar aquilo que já tínhamos antes e vamos introduzindo uma ferramenta de vez em quando. Portanto, devagar. E isso aí, a metodologia sofreu simplesmente ligeiros ajustes. Foi o ajuste do ensino à distância. Depois, as outras ferramentas que nós utilizamos foi essencialmente o que foi novo, foi o microbit e também a utilização de calculadoras gráficas. Porque as calculadoras gráficas, todos os alunos tinham a calculadora gráfica. Trabalhar com Excel, não, porque nem todos tinham isso. Mas a calculadora gráfica, sim, permite fazer análise de dados, permite trabalhar como se fosse com Excel, permite fazer uma série de coisas. E é uma coisa que é portátil. No portátil, portanto, eles podem fazer a experiência na rua, neste caso seria no quintal, não é? Em qualquer divisão, e não estão sujeitos a um computador, porque na verdade, sujeitos à utilização no computador, porque na verdade as pessoas em casa, quando foi a questão do confinamento, toda a gente precisava de computador e às vezes numa casa havia 2 ou 3 filhos, portanto, e o computador não dava para todos. Mas é assim este tipo de atividades que nós fazemos com coisas sempre diferentes e tenho muitos exemplos disso. Aliás, outro projeto com que eu trabalho é o Centro de Recursos de Atividades Laboratoriais Móveis, que nasceu a partir disso, onde no fundo nós pegamos nessa experiência e fazemos kits, e para esses kits ficam para utilizarem outros alunos de vários graus de ensino, e portanto tem sido este o nosso trabalho. O professor já não é a primeira vez que recebe um prémio. Em 2018 foi o Global Teacher Prize Portugal, e na altura, quando recebeu o prémio, disse numa entrevista, nas suas declarações, ou até penso que terá sido mesmo no momento em que estava a receber o prémio, que começa sempre com bom humor e pelo porquê das coisas. O bom humor nós já percebemos, aliás foi assim que começamos a nossa conversa no Zoom, que não está no ar. Mas isto quer dizer o quê? Como é que costuma abordar as suas aulas? Chega às aulas e lança logo um desafio aos seus alunos? O que é que quis dizer com isto? Olha, o bom humor é importante em qualquer profissão, quer seja na nossa, na minha profissão, na vossa, portanto, e é porque isso aí tem a ver com a questão da motivação. Ninguém é bom profissional se não estiver motivado. Aliás, se o nosso chefe não nos conseguir motivar, é porque não é um bom chefe, porque na verdade é o fator fundamental.
A questão do humor também depende sempre dos alunos, depende sempre do estado do professor, depende da pressão que nós temos do trabalho, portanto, em nível dos conteúdos, vamos atrasados, mas é sempre, no momento que vou para lá, nem penso em humor nenhum, portanto, normalmente as coisas saem naturais, e o que é sempre agradável nós termos umas pausas de vez em quando para nos rirmos no meio das aulas, porque estar 90 minutos constantemente a ser bombardeados, isso é impossível. Portanto, ninguém consegue trabalhar assim. Especialmente nos dias que correm, não é? Portanto, isso aí é muita pressão, especialmente numa disciplina como é a Física e a Química, que está sujeito a um exame nacional com uma carrada de conteúdos e conceitos que são vários por aula. Portanto, é muito puxado para os alunos que não estão habituados a trabalhar desse modo. Eu acho que vou voltar a ter física, mas tenho que me mudar para Chaves. Física tem piada. Química não gosto, mas física tem piada. Eu não tive física. Física tem muita piada, aprende-se muita coisa. Portanto, olha, até, às vezes para os matemáticos até lhes digo que a física é uma matemática também divertida. Portanto, podemos fazer muitas coisas ligadas à comunidade. Qualquer problema pode ser tratado no âmbito da física, da engenharia, e para tentar resolver esse problema. Não é só de palavras, porque normalmente as pessoas, quando falam sobre ciência, é sempre umas palavras, parece uma conversa de café, mas não, as pessoas têm que efetivamente refletir. E se refletirem bem, por vezes podem deixar de ser enganadas, porque na verdade hoje em dia as pessoas são enganadas pelo conhecimento. Não é pela ausência de conhecimento, é pelo conhecimento errado que elas vão buscar. Isso aí é que tentamos evitar. A física, pelo menos eu sempre vi as coisas desta forma. Nós na matemática aprendemos a mexer com os números de todas as maneiras e mais algumas. A física dá um bocadinho de cor à matemática, porque traduz coisas que nós vemos, que conseguimos pegar nos números que a matemática nos ensina e dar-lhes vida com aquilo tudo que acontece à nossa volta, porque à nossa volta pronto, está tudo. Até dou um exemplo. Diga. Quando nós trabalhamos com os carros solares e elétricos, especialmente com os elétricos, porque com os solares as pessoas não podiam ir para a rua, mas fazíamos a análise do movimento com a calculadora gráfica e fazíamos funções matemáticas desse mesmo movimento, que era em nível de energia, de distância percorrida, de velocidade. Portanto, isso era tudo matemática aplicada, portanto, àqueles circuitos que eles faziam e ao movimento do carrinho. Portanto, está tudo interligado aqui. Claro. Acha que os nossos estudantes se questionam um pouco? Eu acho que toda a gente questiona pouco, não é só os estudantes. Porque se as pessoas começassem a refletir sobre as coisas, seria se calhar um bocadinho diferente. As pessoas acreditam muito, pensam que ir à internet e ir buscar lá um assunto qualquer que tem a resposta, por vezes não, porque aquilo que me acontece a mim é que eu vou lá, eu tenho uma resposta, mas se eu a partir dessa resposta não conseguir fazer 2 ou 3 perguntas, não fico satisfeito. Aliás, eu cada vez pego em qualquer conteúdo, em qualquer conceito, depois de explorado, se não me surgirem perguntas e dúvidas, também é porque não refleti bem sobre o assunto, porque na verdade as pessoas, e eu sou uma delas, eu tenho mais dúvidas do que certezas. E, portanto, é a partir daí que nós devemos trabalhar, é a partir dessas nossas dúvidas. E é sobre isso que vamos falar mais um bocadinho a seguir ao nosso intervalo. Vamos continuar a ouvir o professor Jorge Teixeira neste caminho que nos está a levar pelo mundo dos números e por quão interessante nos está a fazer recordar que são estas coisas relacionadas com a física e com a química e que estão à nossa volta. Voltamos já a seguir. Assinalou-se no passado dia 13 de janeiro os 123 anos da restauração do Concelho de Santa Marta de Penaguião. Embora o feriado municipal de Santa Marta de Penaguião tenha sido alterado em 2013 para o dia 29 de julho, dia da padroeira da região demarcada de Douro, Santa Marta, o município não pode deixar de assinalar a data importante para a história de Santa Marta de Penaguião e das suas gentes. Um concelho extinto que nasceu em 1898 e renasce
dia após dia, entre as fraldas do Marão, em harmonia com os seus socalcos. O município de Mesão Frio iniciou o projeto de execução para a reabilitação do Castro Céltico de Cidadelho, que inclui a construção de um edifício de apoio, bem como a definição de percursos envolventes entre o mesmo e os vestígios arqueológicos. O projeto tem como eixo prioritário valorizar o património histórico e cultural e consiste em criar um espaço de acolhimento e visitação para servir a comunidade local e os seus visitantes, partilhando memórias dos antepassados. Para as componentes de projeto, obra e equipamentos, prevê-se um investimento total superior a 320 mil euros. O concurso Aldeias Natal, que decorreu durante a época natalícia com o intuito de tornar as aldeias mais atrativas, dinamizar e valorizar as freguesias do concelho de São João da Pesqueira, contou com a participação das juntas de freguesia de Paredes da Beira, Soutelo do Douro e da União de Freguesias São João da Pesqueira e Várzea de Trevões. Nesta edição, ficou em primeiro lugar a Junta de Freguesia de Soutelo do Douro. O município de Aljó lançou 11 de janeiro o concurso público para a execução do Plano Integrado e Sustentável de Humanização do Centro Histórico da Vila do Pinhão, que prevê a requalificação do núcleo urbano da vila. O concurso tem um valor base superior a 1,1 milhões de euros, sendo que a apresentação de propostas a concurso decorre até o próximo dia 10 de fevereiro. A exposição Charlie Chaplin na Caricatura Internacional do Museu Nacional da Imprensa estará patente no Espaço Miguel Torga a partir do dia 16 de janeiro até 28 de março. A entrada é livre. A Universidade sempre no ar! Estamos de regresso à segunda parte do Para Cá dos Montes. Hoje estamos com o professor Jorge Teixeira. Exatamente, não me enganei. E estamos a falar sobre o prémio que o professor recebeu, sobre física, sobre ensino experimental. E o enorme trabalho que tem feito no seu agrupamento de escolas. Professor Jorge, é licenciado em Física, é a sua formação de base, segundo julgo saber. Passou também já aqui pela nossa UTAD. Já percebemos que tem alguma paixão, algum interesse, também já nos disse, também já nos explicou que a robótica é apenas um dos instrumentos, podia ser outro, mas percebemos que tem algum interesse e alguma paixão por essas áreas, também se calhar pela informática. Como é que surgiu todas estas dimensões na sua vida, na sua carreira? Isso surgiu tudo de forma natural, porque o conhecimento não pode estar simplesmente numa determinada área. O conhecimento é globalizando. Quando nós queremos resolver um problema, temos que ir buscar vários conhecimentos de várias áreas. Portanto, e isso é que é importante num projeto. É aplicar conhecimentos de várias áreas, não só resolver um tipo de exercício qualquer de uma determinada área, porque a realidade é complexa, é uma mistura de vários componentes que o ser humano dividiu artificialmente. Professor, nunca teve vontade de seguir carreira no ensino superior? É assim, eu já tive a minha experiência aí de 3 anos no ensino superior, comecei a trabalhar no ensino superior, mas notei que não iria fazer a diferença. Portanto, eu seria mais uma pessoa no ensino superior. Eu, desde o início, que estive sempre a pensar ser professor do ensino secundário. Aliás, eu tirei uma licenciatura de Engenharia, portanto, que isso aí, lá está, é a formação de base científica que é importante para fazer este tipo de projetos. E andei até ao fim da minha licenciatura em Engenharia a dizer que ia sempre mudar de curso e fazer um curso via ensino. Depois de estar a trabalhar 3 anos na UTAD, acabei o curso, fui logo trabalhar para a UTAD, acabei por tirar um curso via ensino de Física, acabei por tirar 2 licenciaturas. E aqui sabia que possivelmente podia fazer a diferença em alguns alunos. E é isso que eu tenho feito, que é esse trabalho que eu gosto de fazer, é pegar em alguns alunos, numa grande parte de alunos, e agora temos aqui 2 tipos de alunos, ou aqueles que são excelentes e tentá-los levar ao topo, que é isso que acontece em alguns casos, e neste momento eles estão a trabalhar em empresas mundiais de topo, como a Microsoft, a Apple, a Google, por exemplo, ou então pegarem alunos que até são fraquinhos, mas que na verdade são pessoas excelentes, e fazer com que eles sejam bons cidadãos e, portanto, bons chefes de família. E isso aí também, para mim, é extremamente importante. Há essas 2 vertentes.
e, pronto, e tenho feito diferença na vida de alguns alunos, como é óbvio, não todos, não é? Mas uma grande parte, principalmente aqueles que vão ao clube e que estão mais tempo comigo. Por exemplo, este ano, por acaso, até são muitos. Dos 26 alunos que eu tenho, 25 vão ao clube. Só não vai um. Não é? Só não vai um, pronto, porque é um aluno muito especial e, portanto, não pode forçar, e aquilo, o clube é voluntário, não faz parte da obrigatoriedade dos alunos. E ainda por cima, eu coloco sempre o clube à sexta-feira à tarde, que é para irem aqueles que efetivamente têm vontade de ir. E assim, em vez de à sexta-feira à tarde irem para um sítio qualquer, não, vamos trabalhar um bocadinho e aprender coisas, porque eu sei que aqueles que lá estão têm vontade de aprender. Muito bem. Tem tido a sua carreira como professor, também já passou, segundo também julgo saber, por algumas escolas aqui da nossa região, sobretudo da parte superior aí de Trás-os-Montes. É, portanto, conhecedor daquilo que nós somos, de Trás-os-Montes, também, portanto, segundo julgo saber, também é natural de Chaves mesmo. Como é que é ensinar em regiões que são tão deprimidas económica e socialmente? É assim, as condições não são as mesmas, como é óbvio, não é? Principalmente em sítios onde não há universidades. Pronto, eu trabalhei praticamente sempre aqui em Chaves, neste momento nos 3 agrupamentos, já trabalhei nos 3 agrupamentos. Agora, aqui nesta zona, não havendo uma universidade, isso acaba por limitar um bocadinho. Também aqui a nossa região não tem centros de ciência viva, por exemplo, e isso também acaba por limitar. O que é que significa? Se nós estamos limitados nessa situação, nós temos é que nos inspirar e trabalhar com as coisas que nós temos. E por vezes temos tanta coisa que as pessoas não olham. A ciência é feita pela observação. Nós temos que observar a natureza e ver as coisas. As pessoas não observam. Querem uma resposta rápida. As coisas não são assim. As coisas têm que se analisar, verificar e por aí fora. Falam sempre da questão de falta de material. É claro que há uma enorme falta de recursos, mas podemos aproveitar os recursos que nós temos. E dou o seguinte exemplo. Na escola onde eu estava antes, que era a escola secundária Fernando Magalhães, já era uma escola, quando eu fui para lá, foi o ano que fez o centenário, neste momento tem à volta de 120 anos, tinha lá um acervo de materiais de laboratório com mais de 100 anos. E as pessoas nunca utilizavam aquilo, porque eram materiais antigos, e o que é que nós fizemos? Durante 2 anos, pegamos em alguns daqueles materiais, consertamos os materiais, fizemos uma análise de onde é que o material veio, quanto custou, fizemos ali fizemos uma ficha técnica do material e pusemos aquilo a funcionar. E só pegamos em 20 materiais, e deu-nos trabalho para 2 anos. E foi uma coisa que até foi bastante esgotante para mim, porque cada vez que pegámos numa coisa que desconhecíamos, tínhamos que fazer muita investigação. Pois. Depois apresentávamos esse material à comunidade, fazíamos laboratórios abertos, pegamos nesse material, fizemos atividades com alunos do pré-escolar, do primeiro ciclo. Havia materiais que já tinham 100 anos. Quando os professores diziam, este material tem 100 anos, vocês nem imaginam o carinho que os alunos pequenos pegavam nos materiais. Aquilo parecia que os feria, assim, mas vocês podem usar, mas isto aqui, isto não vai para o museu, assim, no museu já ele está, não se preocupem, trabalhem com isto. Depois, olha, chegamos a ver uma professora que veio as lágrimas aos olhos, porque durante todo o seu ensino secundário, e ela era professora de primeiro ciclo, a única experiência que fez foi com o material que lá estava, que era um anel gravesante, foi a única experiência, e esse anel ainda existia. Ele pegou nele e deu uma aula com ele, que esse material trabalha-se a dilatação dos corpos. Ela foi a única vez que eu saí da sala de aula, foi a única experiência que eu fiz, e até fomos à estação dos comboios verificar como é que eram as linhas de comboio, e porque tinham espaço entre as linhas por causa da dilatação do aço. E fizemos experiências com materiais e comparámos os resultados desses materiais com os materiais de agora, que são tecnológicos, e as conclusões eram as mesmas. Portanto, o que interessava para nós era aprender. Portanto, às vezes essa limitação até pode ser benéfica. Agora, há coisas que é sempre um bocadinho mais complicado. Por exemplo,
as pessoas não estão habituadas, como estão, não têm aquela abertura como tem um professor, por exemplo, do Porto, Lisboa, que está constantemente a ser solicitado para montes de projetos e atividades. As pessoas estão um bocadinho mais presas aos conteúdos. Depois, de vez em quando, aparece assim um professor que assim, fala assim umas coisas diferentes e, portanto, às vezes, no início, custa um bocadinho, portanto, esses professores darem abertura, porque isto também, o caminho não foi fácil. O caminho, as pessoas têm que ir puxando, têm que ir falando com as pessoas, portanto, tem que se partir um bocadinho de pedra. E, neste momento, a pessoa está na situação que está porque, efetivamente, já há muito, muito trabalho por trás. Aliás, no início perguntavam sempre, então quantas horas é que estão para isso? Disse, a mim, neste momento, não me davam horas nenhumas, era trabalho simplesmente que eu fazia com os alunos porque achava que era importante. Portanto, considera que é mais desafiante trabalhar nestas regiões? É desafiante trabalhar em qualquer lado. Agora, a nossa região, que eu gosto muito dela, tem coisas muito boas, tem coisas giras que nós podemos aproveitar e trabalhar. Agora, nós só temos é que pegar nas potencialidades da nossa região e desenvolver isso. Pronto. Isso aí é que é o fundamental. É claro que muitos dos alunos que vão seguir a carreira de Ciência e Tecnologia, grande parte deles não volta enquanto tiver família, não é? Mas nós aqui também temos que fazer alguma coisa pela região, não é? À espera que as coisas nos caiam do céu, porque se estivermos à espera que as coisas caiam do céu, portanto, de certeza, podem só cair ou coisas boas, como por exemplo chover quando está o tempo seco, ou então coisas más que a gente não quer que nos caia em cima, como é óbvio. O que é que se sente quando tem um aluno que sabe que vai para a universidade, vai tirar um curso da área das ciências e que não vai voltar mais, sabendo que o professor trabalha no interior e que tem a carreira que tem? Olha, aquilo que eu penso é que digo aos meus filhos, tomarem eu que eles vão e que vão felizes, porque o futuro é deles, nós não podemos prender ninguém. Eu também fui, a opção por voltar foi minha. Portanto, e eu fui numa situação em que na altura eu acho que nem tinha descido ainda do centro de Portugal para baixo, fui assim, portanto, os meus pais não tinham assim grandes posses, nem viajávamos muito, e acabei por ir descobrir. Pronto, e isso aí é extremamente importante, porque a universidade, no fundo, para estes miúdos, é como se fosse o serviço militar antigo, não é? Ou as pessoas saírem e irem empapados, por exemplo. Portanto, as pessoas têm que conhecer outras pessoas, ter outras vivências, porque senão não crescem. E isso é extremamente importante. Mas, por outro lado, se nós não conseguirmos fixar estes técnicos, estes jovens que se tornaram técnicos muito qualificados, corremos o risco de ter um país altamente desequilibrado. Eu sei que estou a fugir um bocadinho do assunto, mas já agora gostava de ouvir sobre essa ideia. Nós não podemos perder toda a gente, porque nem todas as regiões podem ter todas as áreas. Não é? Mas nós temos tão poucas. Por isso é que eles não voltam. Na verdade, nós temos poucas, mas por isso é que nós temos que aproveitar muito bem aquilo que nós temos. E temos que fazer com que os nossos alunos gostem da região. Porque é assim, eles na verdade, sempre que eles tiverem, forem muito competitivos, eles não aguentam muitos anos aquele tipo de competição. É raro a pessoa que consegue isso. Mas depois de ganharem a sua vida, temos de pensar as coisas pela positiva. Se as pessoas ganharem a sua vida, ganharem dinheiro, eles podem ser potenciais investidores mais tarde. Portanto, é mesmo muito bom que as pessoas vão e conheçam o mundo. E que depois voltem com novas ideias. É isso. Mas é isso que nós... são extremamente importantes. Exatamente, mas é isso que nós estávamos a referir. Nós queremos que eles voltem. O ir nós também fomos. Sim. Tu foste para perto. Sim, foi para perto. Foi mais para o interior ainda, não foi para mais perto. Diga, professor, desculpe, nós interrompemos. Não, mas essa parte aqui é importante. Nós não vamos estar à espera que voltem todos, porque as grandes empresas não estão aqui, claro. não conseguem estar, não podem. Mas agora há outra coisa. Agora, isto aqui com o ensino à distância, com poder trabalhar em casa, isso pode estar em qualquer lado. Atenção. Já na primeira pessoa que eu ouço, que pensa um bocadinho sobre estas coisas, que eu ouço dizer isso.
mas já passaram 9 meses desde que estamos assim um bocado obrigados ao teletrabalho. Acha mesmo que isso vai acontecer? Até porque hoje em dia também os mais novos que estão a entrar no mercado de trabalho e que já há algumas gerações, não é como nós, e, portanto eu vi o primeiro tablet, já andava no ensino superior. Hoje não é verdade assim, os miúdos hoje parece que nascem com os tablets, já têm os tablets no berço, portanto é mais fácil estarem adaptados a estes... Este é um problema, nascem com os tablets no berço, só que não conseguem utilizar essa ferramenta. Sabem utilizar a parte da comunicação, e mal. E o problema é utilizar eficazmente essas ferramentas, não sabem. Isso aí, para mim, é um erro que as pessoas partem do princípio que eles sabem, mas não sabem. Aliás, o que vai dar muito emprego é a questão tecnológica, saber trabalhar bem em computadores, na parte de segurança, não na parte de programação em si, mas, por exemplo, na parte da segurança dos computadores. Ou então em empresas, e isso aí, por exemplo, a minha filha também estava a trabalhar numa empresa e trabalhava aqui em casa, e não havia problemas nenhum em ela trabalhar em casa. Aliás, esse tipo de empresas, que não necessitam tanto da questão presencial, elas vão acabar por colocar as pessoas a trabalhar em parte em casa. Certo. Aliás, porque muitos dos projetos são feitos internacionalmente, claro, e eles estão ligados em rede. Tanto faz estarem ligados em rede, às vezes no escritório, como não. O problema aqui era a internet. Até os miúdos já aprenderam a utilizar a internet. Já têm uma série de truques, como é que eles vão de fazer, que é para não estarem sempre a ligação a cortar e a ouvirem só metade e pronto, e por aí fora. Porque eles também não sabiam. Eles não sabiam que há um cabo que se pode ligar, tem que ter atenção à distância ou ruta, tem que ter atenção a quantas paredes é que ultrapassam e por aí fora. Não é? Pois, assim. Eles pensam que isto é tudo sempre foi sem fios. Ainda sou do tempo que ele fazia aquele barulho, A ligar. Carrega-se um botão e toca andar. Não é assim. As coisas têm os seus procedimentos. E mais tarde ou mais cedo, portanto, isto vai levar uma grande revolução. O ensino vai levar uma grande revolução. Portanto, hoje em dia já se está a tentar educar para um cidadão global, e o cidadão global em qualquer parte do mundo consegue trabalhar. Há coisas boas, há coisas más. Essa será se calhar uma coisa boa, não é? Acho que sim. Acho que a questão também da internet também não é... também aqui na nossa região há zonas que estão muito bem e há zonas que não estão assim tão bem, por exemplo. Mas está a evoluir positivamente, acho eu. Antigamente, eu na minha região, eu até construí uma casa na aldeia no meio do mundo, passa lá a fibra óptica, quer dizer, isto aqui agora, e consigo ter 4 computadores em videoconferência ligados sem nenhuma interrupção, quer dizer, com isso acaba por termos um conjunto de ferramentas a trabalhar ao mesmo tempo que é significativa. Muito bem. Disse algures à Rádio Renascença que não podemos ter conteúdos desgarrados do conhecimento do dia-a-dia, dos interesses dos alunos. É mais ou menos à volta disto que temos tido a nossa conversa esta noite. Mas, assim, em jeito de conclusão, acha que o nosso ensino é demasiado teórico e pouco adaptado à realidade prática, e eu diria que até mesmo à realidade socioeconómica do nosso país. Às vezes dá a sensação que nós estamos a formar profissionais e pessoas que depois chegam ao mercado de trabalho e, afinal, o nosso mercado de trabalho cá em Portugal, já nem digo pelo mundo, mas cá em Portugal, é um bocado diferente das pessoas que formamos e estamos todos a perder tempo e dinheiro. Concorda com esta ideia ou acha que isto não é tão dramático assim? Em algumas situações mas é assim, a escola também tem que dar uma boa formação de base. Nós não podemos só pegar e aprender aquilo com que nós vamos trabalhar, porque de repente o trabalho muda de ano para ano, de repente aquela empresa cai, vai à falência e há outro tipo de empresas. As pessoas têm que estar habituadas a pensar e a flexibilizar o seu conhecimento e a trabalhar no sentido de aprender coisas novas. Portanto, e isso aí, a escola também tem esse papel. Depois, preparar para uma determinada empresa, isso já será outra coisa. Mas também, na verdade, agora todas as empresas pegam e dão formação especializada para as pessoas poderem trabalhar. Se um aluno for bom e tiver a boa formação de base, pode ter certeza, vai lhe custar muito no início. Muito, muito. Eu tenho experiência disso em casa. Não é? Experiência disso em casa, porque tenho uma filha que já se formou há cerca de um ano, esteve num emprego, numa empresa de topo e agora foi para outra empresa, e custou-lhe muito no início. Custou-lhe muito porque o ensino
não consegue, portanto, com que as pessoas aprendam especificamente para um determinado emprego. Não é? E isso aí tem a ver depois com a empresa. Mas tem que lhe dar as ferramentas e a forma de pensar flexível. Isso é que é extremamente importante. Exatamente. Professor, chegou aquela parte do nosso programa... Tempo para uma palavra sobre... E a primeira é física. A física é uma maravilha. Uma palavra sobre ensinar. Ensinar a aprender. Pensei que era a segunda maravilha, professor. Não, aprender. O mais importante que ensinar é aprender. Uma palavra sobre experimentar. Experimentar, laboratório. E uma palavra sobre curiosidade. Curiosidade, pensar. E agora, uma palavra para os professores que lutam todos os dias para serem melhores. Carinho. E uma palavra para os alunos que se possam sentir desinteressados por aprender. Ainda mais carinho, portanto, esses alunos é que precisam ser acarinhados. Exatamente. Para voltar ao caminho do conhecimento, porque só com o conhecimento é que o céu é o limite. Temos mais duas perguntas para lhe fazer, professor, nesta fase final da nossa entrevista. Eu faço a primeira, a Ana fará a segunda. A primeira... também acho que já foi mais ou menos respondendo, mas pedi-lhe que voltássemos a sistematizar. Como é que acha que terá que ser, ou como é que gostaria que o nosso ensino, que o ensino em Portugal evoluísse para que os nossos alunos fossem cada vez melhores, mais pensadores, mais questionadores, mais curiosos, talvez? O ensino tem evoluído muito nos últimos anos e há leis que permitem isso. Portanto, neste momento... existe bastante flexibilidade, aliás, até há o decreto-lei que tem a ver com a inclusão e o 54, 55 tem a ver com a flexibilidade e nós podemos fazer isso. Agora, depende um bocadinho, quer do professor, quer do próprio funcionamento da escola. E esse processo não pode ser feito de uma vez. Se eu tenho uma máquina que está habituada a trabalhar de uma determinada maneira, eu, para desmontar essa máquina e pô-la a funcionar de outra maneira, demora tempo. É a mesma coisa com os professores. Se os professores foram formatados, e quando digo formatados, às vezes a culpa nem é deles, formataram-nos assim para trabalhar de uma determinada maneira, é difícil que eles consigam trabalhar de outra. Por vezes, eles tentam trabalhar da melhor maneira possível dentro da situação onde eles estão. Mas eu penso que, relativamente a isso, as coisas estão a ser bem encaminhadas. Agora, o grande problema é as futuras gerações de professores, porque começa a classe de professores a ter uma determinada idade, são professores que já têm alguma experiência, bons ou maus professores, mas têm experiência, e depois o que vai acontecer é que vai haver ali uma interrupção, no fundo quase uma geração, e aparecem outros professores. Certamente serão professores onde a nível tecnológico trabalharão melhor, porque hoje em dia dá-se muito valor a isso. A nível científico não sabemos, mas para ser professor isto aqui é um bocadinho complicado, porque não é uma coisa assim tão simples como isso. Eu digo, para ser um bom professor, o professor tem que chegar à sala e encher a sala. E quando digo encher a sala, é os alunos sentirem-se observados todos os cantos, porque na verdade um professor, quando está a trabalhar, ele tem que falar com os alunos, escrever no quadro, fazer responder uma série de solicitações, verificar o que os alunos estão a fazer, tudo ao mesmo tempo. E isso aí é complexo. Eu costumava dizer, quando eu comecei, dizia assim, eu se calhar, para ser bom professor, tenho que chegar aos 40 anos. E na verdade, foi isso que verifiquei. Para uma pessoa ser um excelente profissional, um professor que já com alguma experiência e consiga portanto, ter impacto nos alunos, é necessário evoluir. E evoluir sob o ponto de vista pedagógico, que tem a ver com a experiência, evoluir sob o ponto de vista científico também, e, portanto, nunca deixar de aprender e estar em constante aprendizagem.
Portanto, e isso aí pode levar 10, 20 anos. Portanto, de repente vai acontecer às gerações aquilo que me aconteceu a mim. Eu, na década de 80, eu não tinha, ou tinha pessoas que davam aulas, mas que na verdade tinha quando tinha. E Sim. na verdade não eram professores, eram simplesmente pessoas que estavam a dar aulas. Exatamente. E isso aí pode afetar efetivamente uma geração. Professor, onde é que se vê daqui a 10 anos? Ia fazer o quê? Como? Como se vê daqui a 10 anos? Ia fazer o quê? Daqui a 10 anos ainda estou a dar aulas se for vivo. Mas pronto, mas há sempre outras coisas que eu poderei fazer. Neste momento, o futuro próximo tem a ver com o desenvolvimento de mais projetos. Ainda vou ter uma reunião para a semana com a Casa Portugal, portanto, para desenvolver projetos a nível nacional e se calhar a nível internacional. E depois sou uma pessoa que não se acomoda e que vou fazendo sempre outras coisas. Eu também já fiz uma casa durante o tempo que eu tinha nos intervalos das aulas, fui fazendo, já tenho uma quinta mais ou menos montada e provavelmente vou trabalhar um bocadinho também na agricultura e noutras áreas que apareçam, portanto não estou minimamente preocupado. Se tiver saúde, portanto estarei ativo com certeza. Sempre diversificar. Nós, por acaso, falou da questão da casa e foi um dos assuntos que não conseguimos falar aqui hoje, mas também, professor, fica já combinado que em breve voltamos a conversar um bocadinho para saber e para continuar a conhecer os projetos que maravilhosamente vai desenvolvendo e que eu, se me permite a opinião, considero serem muito úteis e lamento se calhar não ter tido tantas essas experiências como aquelas que nos descreveu no meu ensino, porque acredito que de facto se nós virmos e percebermos como é que funciona... Eu acho que tinha gostado mais de Química e de Física. É mais divertido. Exatamente. Sim. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por este bocadinho e por nos ter explicado um bocadinho como é que aborda o ensino e como é que mantém os seus alunos cativados. Foi um gosto recebê-lo, professor, muito obrigada, e entusiasmou-nos a todos com certeza, muito obrigada. Agora cuidem-se e muita saúde, está bem? Igualmente, professor, igualmente. O programa Para Cá dos Montes é uma coprodução da Associação Valdouro com a Universidade FM, tem a edição de Daniel Pinto, a apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia. E já sabe, se nos quiser dizer alguma coisa, histórias... Para nós contarmos. Como é que tu dizes? Histórias... Que nos apaixonam. Que nos apaixonam, era isso que me faltava. Histórias que nos apaixonam, para cadosmontes@associaçãovaldouro.pt. Todas as semanas, além da 104.3 FM às segundas-feiras às 10, estamos também disponíveis no YouTube, no Spotify, no iTunes, no Castbox, sabe Deus mais onde. Redes sociais, por aí fora. Sim, são várias. Portanto, nós voltamos para a semana. Até para a semana, muito obrigada.